Terra na Armada nem lançou e o Steam já deixou escapar coisa que a Bethesda queria esconder. Os achievements que vazaram não são só sobre missão nova. Eles puxam para lugar inédito, robô importante, missão que se repete e até sistema que pode finalmente dar função para coisa que o Starfield base nunca soube usar direito. No total, o jogo tem 82 conquistas. A leva nova é que acendeu essa discussão. A Bethesda já tinha marcado 7 de abril como dia grande. PS5, Free Lanes e Terra na Armada juntos. Oficialmente, a expansão vem sendo vendida com Delta e incursões no centro. Só que o vazamento fez tudo isso parecer maior do que o trailer deixava ver. O primeiro negócio que salta aos olhos é o Delta. Falar "tem um companion novo" é uma coisa. O Steam mostrar achievement para convencer o Delta de que você merece ser capitão, outro para provar que vida artificial é superior, e mais um para evoluir ele completamente, aí muda de figura. Não parece companion jogado no meio da campanha. Parece personagem que carrega parte importante da DLC e ainda vem com um sistema de evolução próprio. Ele não tá ali só para acompanhar tiro, mas para ajudar a definir a cara da expansão. E isso já faz Terra na Armada ganhar outro porte. Tem também New Babylon. Aí a parada sai do personagem e entra na escala. Um achievement manda destruir um robô para uma tal de Ivica em New Babylon. Esse nome não aparecia como destaque em marketing nenhum. Então já fica a impressão de que tem ali um lugar importante que a Bethesda ainda não mostrou direito. Pode ser cidade, base, estação, hub, tanto faz. Só de aparecer um lugar novo com cara de relevante, a DLC já aparece maior. E lugar pesa. Uma coisa é missão espalhada em cenário que você já conhece. Outra é quando surge nome de local inédito com jeito de ponto central da expansão. Aí entra território novo, descoberta nova, contexto novo, e Starfield precisa disso. Coisa que faça o pacote ficar mais vivo e mais memorável, não só maior. E as incursões, hein? A Bethesda já tinha confirmado o sistema, mas o Steam mostra uma escadinha clara. Limpar 5, 15 e 30 incursões. Isso não tem cara de mecânica que aparece 2 vezes e some. Tem cara de atividade que vai ficar rodando no jogo, reaparecendo, ocupando espaço e segurando a expansão por mais tempo. Uma das críticas antigas de Starfield era que muita coisa era grande, mas pouca coisa parecia viva no longo prazo. Quando a DLC chega com atividade recorrente e número alto de repetição amarrado ao achievement, a leitura muda. Terra na Armada começa a parecer menos uma história linear e mais algo integrado ao jogo como um todo. O que mais me pegou foi esse tal de This for That. O achievement manda construir e entregar um posto avançado para uma facção. Se isso for o que parece, a conversa sobe. Posto avançado sempre existiu em Starfield, mas sempre ficou a sensação de sistema meio solto, meio sem função real, meio desconectado do resto. Se Terra na Armada começa a usar posto avançado dentro de lógica de facção, a DLC não tá só adicionando conteúdo, tá mexendo numa parte velha do jogo e tentando dar sentido a ela. Isso, pra mim, é o tipo de detalhe que mais interessa. Missão nova qualquer DLC pode ter. O que realmente muda o jogo é quando o conteúdo novo começa a tocar em sistema antigo e dá função prática para coisa que antes parecia subaproveitada. Aí sim começa a entrar aquela sensação de expansão que deixa marca. Tem ainda um bloco de achievements que faz o pacote de abril parecer mais amarrado do que parecia antes. Fully Equipped fala de esquema de módulo de nave e instalação de equipamento. Top Tier fala de aplicar efeito lendário de nível 4. Quantum Hoarder fala de recuperar o inventário em outro universo. Isso conversa muito com o que a Bethesda já descreveu para abril. Mais sistemas de nave, mais customização, mais progressão e mudanças no New Game Plus. A impressão que fica é que o vazamento não tá só inflando Terra na Armada. Ele também reforça que abril inteiro é uma fase nova mais amarrada de Starfield. Deixa de parecer só uma DLC de história de um lado e update grátis do outro. E a chegada ao PS5 no mesmo dia só aumenta essa sensação. Claro, tem um cuidado. Vazamento pode inflar expectativa, isso acontece direto. Sai meia dúzia de nomes, a comunidade monta uma imagem gigante na cabeça e a realidade vem menor. Então não dá para cravar que Terra na Armada vai reinventar Starfield. Mas também não dá mais para tratar isso como vazamento pequeno.
Porque quando você junta Delta com várias conquistas só dele, New Babylon aparecendo do nada, incursões com progressão longa, posto avançado ligado à facção, e ainda aquele bloco de módulo de nave lendário de nível 4 e inventário entre universos, a impressão é bem clara. Tem mais coisa aqui do que parecia no anúncio. É por isso que esse vazamento pesa, não porque estragou surpresa, mas porque ele muda o tamanho da DLC na cabeça de quem tá vendo. Pra mim, Terra na Armada hoje parece menos um complemento e mais uma expansão que pode ter peso real dentro do futuro de Starfield. O trailer já tinha mostrado força, o vazamento mostrou tamanho, e quando essas duas coisas começam a se juntar, Terra na Armada deixa de parecer só mais uma DLC com marketing forte e começa a parecer conteúdo grande de verdade. Pra você, o que mais pesou? O Delta, New Babylon, as incursões, os postos avançados ou o pacote inteiro parecer maior do que parecia? Comenta aí. Se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.